Estamos de volta e agora com dados exclusivos, inéditos da Pesquisa Quest, nova rodada da Pesquisa Quest, agora testando Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. Ele lançou a sua candidatura, alçado pelo pai, Jair Bolsonaro, e agora a Quest testou Flávio Bolsonaro em diferentes cenários. A gente vai mostrar aqui para vocês, começando pelo cenário de primeiro turno. Então, vocês estão vendo aqui, no cenário 1, o presidente Lula aparece com 39%, Flávio Bolsonaro com 23%, Ratinho Júnior com 13%. Então, nesse cenário 1, o candidato testado aqui da direita, além de Flávio Bolsonaro, é Ratinho Júnior. Então, 39%, Lula, 23% Flávio, Ratinho Júnior, 13%. Cenário 2, Lula, 41%, Flávio Bolsonaro, 23%, aqui testado com Tarcísio de Freitas, 10%, cenário 2. Cenário 3, Lula, 39%, Flávio Bolsonaro, 26% e Romeu Zema, 6%. Cenário 4, Lula, 39%, Flávio Bolsonaro, 27% e Ronaldo Caiado, 4%. O que a gente pode dizer? Aí tem outros cenários ali. Esses são os candidatos que estão se colocando, declarados, né? Alguns declarados, outros colocados, pré-candidatos à presidência da República, como candidatos da direita. O que a gente pode dizer, com base nessa tela aqui que a gente está vendo, é que em todos os cenários testados dessa nova rodada da Quest, Flávio Bolsonaro pontua muito melhor do que os candidatos Ratinho, Tarcísio e Romeu Zema. Eu pulei o Ciro, ao Ciro ali no cenário 6, Ciro Gomes. Então, no cenário 6, Ciro Gomes, 34%, Lula, Flávio Bolsonaro, 21%, Ratinho Júnior, 12%. Ratinho também. E Ratinho também. E Ciro Gomes, 8%, tá? E o cenário 5... Porque de 1 a 4, ele usa Flávio Bolsonaro e candidatos da direita separados, né? Aqui ele já mistura mais. Deixa eu ler os 5, só para assinantes ter todas, então. Lula, 37%, Flávio Bolsonaro, 23%, Ratinho Júnior, 11%, Romeu Zema, 4%, Ronaldo Caiado, 3%, Renan Santos, Missão. Aí tem os outros candidatos ali com 1%, o Renan Santos, o Aldo Rebelo também, indeciso 5%, só para vocês terem todos os cenários. Mas eu tô aqui analisando o do cenário 1 ao 4, principalmente porque são esses candidatos colocados que a gente tem debatido bastante. Ratinho, Tarcísio, Romeu Zema, Ronaldo Caiado. Flávio Bolsonaro aparece na frente de todos eles e bem na frente, como vocês podem ver ali. Então, esse é o primeiro cenário, Merval. Olha, um bom cenário para o Lula. Agora, se você somar os votos da direita, ganham do Lula em praticamente todos os cenários, ou empatam. Então, eu não sei se o Flávio tem a capacidade de pegar os votos de outros candidatos que são muito mais centro, muito mais moderados do que o Flávio e do que a família Bolsonaro, né? Sim. Então, essa é a dificuldade. Se uma pessoa que vai votar no Tarcísio votaria no Flávio integralmente, todos que votam, quem vai votar no Romeu Zema, vai votar no Ronaldo Caiado, não sei. Esse é o problema. Mas que a direita somada, se conseguisse se unir, passaria o Lula. Seria competitivo. Sim. Desse jeito não é competitivo. Essa tela mostra para a gente que hoje Flávio vai para o segundo turno contra Lula, mesmo com Ratinho, Tarcísio, Zema ou Caiado nas simulações. Só para dar aqui mais números para vocês, para resumir, né, que a gente trouxe muito a quente aqui essa nova rodada da Quest. O Flávio fica à frente de Tarcísio por 13 pontos. O Ratinho Júnior pontua melhor que Tarcísio contra Flávio no primeiro turno. Então, para a gente trazer essas informações. Então, vamos lá. A margem de erro é de 2. Alguém pode me informar a margem de erro? O Caruso está checando. Tá, checar a margem de erro que é importante. Está tudo muito apertadinho ali, né? Mas essa... Aqui... Não, eu digo Ratinho, 13, Tarcísio, 10. Ah, não, Zema já não está apertado nem Caiado. Nem Zema nem Caiado. Então, vamos lá. 2 pontos. Então, o Ratinho vai melhor por 1 ponto acima da margem de erro de 2. Então,
Então, quando eu digo que o Flávio Bolsonaro impôs um tarifaço à candidatura do Tarcísio de Freitas, a pesquisa agora mostra isso em números. Ele vai pior do que o Ratinho. Por que o Ratinho vai com 13 se ele não está fazendo pré-campanha? Ele é o mais discreto de todos os candidatos. Você não sabe a opinião do Ratinho sobre tarifaço, você não soube muito... Ele falou, eu acho que em anistia, mas de forma muito... O discurso do Ratinho é nem Lula, nem Bolsonaro. Vamos adiante, vamos virar essa página. E não é fora Lula, fora Bolsonaro. É obrigado Lula, obrigado Bolsonaro, vamos adiante. Por causa do nome do pai. O Ratinho, quando colocado numa pesquisa, é o Ratinho, apresentador, Sim. que fura a bolha dos eleitores do Lula. Isso que é importante. Fura a bolha. Fala. É importante isso que você está notando, porque toda vez que ele aparece, o número de branco nulo não vai votar diminui. Peraí, Flávia, vai de novo. 16, como é que Toda vez é? que o Ratinho está na 16, 15, 15. Em todas as vezes que Ratinho está. Então, 13. Mas deixa eu falar uma 13, coisa, uma coisa bem 16, importante 13. que eu acho que é para a gente poder observar. A largada de Flávio Bolsonaro já era esperada, sempre foi esperada que fosse uma largada boa, porque ele está carregando o sobrenome da família Bolsonaro. Então, eleição não é conta de largada, é conta de chegada. Daqui a pouco a gente vai mostrar o segundo turno. Mas, na largada, Flávio sai melhor do que Muito todos No patamar, os outros candidatos no piso de do- direita. no piso ou no teto do bolsonarismo. Exatamente, Piso, por isso que ele está carregando, por isso que a largada dele é boa por causa do sobrenome. Isso. Muito eu diria o conhecido, sobrenome. a gente vai olhar as rejeições e tal. Mas por que isso aqui é importante e era esse bastidor que eu queria trazer? Ontem eu contava lá no meu blog, no G1, que teve uma reunião, um encontro do Centrão, Merval, em Brasília. Os principais presidentes de partido, e eles estão observando como eles podem fazer para convencer Flávio Bolsonaro a desistir da candidatura, que eu sempre disse aqui, Flávio Bolsonaro não está blefando. Até porque, eu queria até trazer esse bastidor, porque é importante mostrar como eles estão numa campanha mesmo para que Flávio desista, mas isso não casa com o plano da família Bolsonaro. E como eu disse aqui ontem, para Jair Bolsonaro, este é o melhor plano. Lançar Flávio Bolsonaro. Claro, não casa com a pesquisa. Não A pesquisa vai... Porque Jair Bolsonaro, de fato, seria esquecido na cadeia, porque o Centrão quer lançar qualquer um desses aqui, se puder escolher, é Tarcísio. Só que por que esse quadro é importante? Porque a turma do Centrão e os candidatos, principalmente Tarcísio, eles estão olhando a pesquisa. Claro que é cedo para falar se decide sair ou não contra Flávio Bolsonaro, mas a tendência é não enfrentar se tiver assim até pelo menos março, abril. Então, sem Flávio desistir. Então, Valdo, isso aqui vai ser bem importante para definir os próximos passos desses candidatos da direita que se colocam como pré-candidatos. Nessa reunião de ontem, Andréa, foi lá na casa do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, eles continuaram no mesmo impasse até então, e essa pesquisa vai aumentar esse impasse, né? O Ciro Nogueira e o Antônio Rueda voltaram a dizer que eles querem lançar Tarcísio Gomes de Freitas. Consideram que ele tem mais viabilidade política, é mais forte, já foi eleito governador de São Paulo. Só que quando os integrantes do encontro perguntam, mas é possível fazer o Flávio Bolsonaro desistir? Tanto o Ciro Nogueira quanto o Rueda disseram, olha, hoje ele está totalmente refratário a qualquer conversa nesse sentido, nem adianta. Kassab, que estava lá também ontem, disse o seguinte, olha, no meu caso eu já falei para ele que ok, sua candidatura, seu pai te escolheu, vamos em frente, mas eu vou ter outro nome, vai ser... muito provavelmente, se não for o Tarcísio, né, se você vai manter a candidatura, o Tarcísio não vai sair, né, então será o Ratinho Júnior. E no cenário com o Ratinho Júnior, o Ratinho com o Flávio, ele tem um percentual acima dos demais, até acima do que do Tarcísio. Retrato do momento, está lá 13, 23, no caso de Tarcísio com o Flávio, 10, 23. Então, fica assim. O Marcos Pereira, o anfitrião do encontro de ontem, falou assim, olha, do meu lado é o seguinte, o Tarcísio está no Republicanos, eu quero que ele continue e eu vou respeitar a decisão dele, é ele que vai decidir. E ele está dizendo que com o Flávio ele não sai candidato, fica no governo de São Paulo.
a gente respeita e a gente vai apoiá-lo na disputa para São Paulo. Ficam naquela ponta tanto o Rueda quanto o Ciro Nogueira, ainda com a esperança de fazer isso. Mas eles já sabiam que ia sair essa pesquisa da Quest. E todos falavam, o resultado da Quest amanhã pode ser importante para a gente tentar avançar nos nossos planos ou dar uma parada, esperar. Eu acho que eles vão parar, vão esperar. Deixa eu trazer, então, os dados aqui do segundo turno dessa nova rodada da pesquisa Quest da eleição presidencial. Então, começando aqui com o cenário 1, Lula e Flávio Bolsonaro. Presidente Lula, 46, Flávio Bolsonaro, 36, tá? Então, segundo turno. Cenário 2, Lula, 45, Tarcísio, 35. Cenário 3, Lula, 45, Ratinho Júnior, 35. O cenário 4, Lula, 44, Ronaldo Caiado, 33. E o cenário 5, Lula, 45, Romeu Zema, 33. Então, vocês estão vendo aí os dados, resumindo, Lula segue à frente em todos os cenários de segundo turno, mesmo perdendo, o Flávio Bolsonaro continua aqui nessa pesquisa pontuando e vai melhor que os outros candidatos da direita numericamente, tá? Mas praticamente todos empatam ali na margem de erro no segundo lugar, vocês viram aqui. Andréia, para ver se o Flávio fica com 36, né? Mas o Lula tinha 48, oscilou para 46. Aqui tá um pouco acima do tempo. E o Flávio oscilou de 32 para 36. 4 pontos, acho que está até fora da margem de erro aí. Então, nesse cenário, Flávio Bolsonaro ganhou um espaço ali na disputa do segundo turno, favorável a ele. No caso de Tarcísio, Lula subiu de 41 para 45 e Tarcísio oscilou de 36 para 35, relacionado à pesquisa anterior. André, a gente observa aí que realmente a definição, pelo menos temporária, de Flávio muda realmente nessa largada inicial aí. Se vai permanecer... Então, resumindo, até aqui a gente viu a largada de Flávio Bolsonaro muito boa, carregando o sobrenome da família Bolsonaro no primeiro turno, pontuando melhor do que todos os candidatos da direita. O segundo turno, o presidente Lula ganha de todos os candidatos da direita, Flávio Bolsonaro aparece ali melhor que os demais candidatos, né? Mesmo na margem. E agora eu quero mostrar para vocês a rejeição aqui, segundo essa nova rodada da pesquisa Quest. Então, vocês estão vendo ali, tem aqui, né, a linha do tempo. Vou pegar dezembro, começando com a avaliação do presidente Lula. Conhece e votaria 44%, não conhece 2%, conhece e não votaria 54%. Então, essa é a rejeição do presidente Lula. No Jair Bolsonaro, 37% conhece e votaria, 3% não conhece, 60% conhece e não votaria. Aí Flávio Bolsonaro, que é o elemento novo aqui desse xadrez, né? 28% conhece e votaria, 12% não conhece e 60% conhece e não votaria. Então, ele carrega a largada da família Bolsonaro, mas vem o ônus também, que é essa rejeição empatada ali com o pai, como vocês estão vendo, 60 a 60. Ciro Gomes, 27% conhece e votaria, 17% não conhece e 56% conhece e não votaria. Ratinho Júnior, 25% conhece e votaria, 36% não conhece e 39% conhece e não votaria. Tarcísio, 25% conhece e votaria, 28% não conhece e 47% conhece e não votaria. Aí Romeu Zema, 14% conhece e votaria, 51% não conhece e 35% conhece e não votaria. Caiado, 10% conhece e votaria, 50% não conhece, 40% conhece e não votaria. Então, resumindo aqui essa última tela, agora para a gente jogar aqui para o nosso debate, a gente mostrou o primeiro turno, segundo turno, rejeição. Nessa da rejeição, Flávio e Jair Bolsonaro têm a mesma rejeição, 60%, muito alta, é a maior rejeição aqui dessa tela. Tarcísio é menos rejeitado que Jair e Flávio, 47%. Estou falando isso porque ele é o candidato, como eu contei para vocês aqui, preferido do Centrão. E também tem o fator desconhecidos.
né? São menos conhecidos. Menos conhecidos. Tem trabalho a ser feito ali, Tem né? um trabalho a ser feito pelos demais candidatos que, se o candidato quiser sair contra Flávio Bolsonaro, se ele não desistir, Otávio. Então, vamos lá. Existe piso de quanto um candidato sai. E existe um teto até onde ele consegue chegar. O piso é a admiração, né, do eleitor, e o teto é a rejeição. Do Flávio Bolsonaro, o piso e o teto estão muito próximos naquela outra tela de segundo turno, né, por conta dessa tela que é meio confusa, assim. Por exemplo, olha só, isso aí o Flávio Bolsonaro tem 36, sem nenhum outro candidato, 35, Peraí, ali só tem uma do Flávio. Isso. Ah, isso é segundo turno. Isso é segundo turno. Segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 36. Vamos ver, então, a tela anterior. A gente consegue botar... Esse é o teto. Olha lá. Não, Aí, primeiro turno. 23. Então, o piso é 23 e o teto e é 36. o teto é 36. Então... O resumo aqui, eu queria... Acho que pelas telas... Acho que é melhor a gente resumir. Só piso e teto por essa pesquisa, momento atual. Fotografia do momento. Fotografia atual. Acho que os recados da pesquisa, o presidente Lula comemora se for Flávio Bolsonaro, para ele é o melhor dos cenários. A turma da direita tem uma chance de ser competitiva se lançar um candidato que tenha uma rejeição menor, né, do que Flávio Bolsonaro, porque... Flávio Bolsonaro, porque ele é o candidato hoje, vai arrastar toda essa rejeição da família Bolsonaro e é quem tem a maior rejeição. Só perde ali, se eu não me engano, para o presidente Lula. O presidente Lula perde, é o segundo depois do Flávio Bolsonaro. Tem 60, 54, né? O presidente Lula coloca da rejeição. O Ciro tem 58, é muito impressionante. O Ciro tem mais. Mas estou falando dos candidatos com chance, 36. né? 36. Os mais competitivos. Estou me baseando nesses. Então, Lula, Flávio Bolsonaro, Jair e Flávio, 60, presidente Lula, 54. Olha o Tarcísio, 47, e o Ratinho tem 39. A rejeição é menor ainda. Então, se a oposição quiser ter uma chance, ela precisa lançar alguém que ainda tenha a menor rejeição que o Lula. O meu é 35. 35. É porque são dois trabalhos, né? A menor rejeição e o quanto ele tem ainda para ser conhecido. Muita gente que não conhece ainda um candidato como o Ratinho, por exemplo. Há uma forte movimentação, um forte lobby, um forte desejo, não sei como chamar, de que o candidato da direita seja Ratinho de cabeça de chapa e o Zema de vice. Isso está sendo construído se o Tarcísio não sair, porque o Flávio Bolsonaro está dando esse trabalho para o Centrão, dizendo que vai levar até o fim a candidatura dele. Então, se isso acontecer, política, ela, né, cada dia está de um jeito. Mas hoje a tendência é não sair. O Caiado... Semana passada tinha uma corrente dizendo que ele poderia sair, que estava muito incomodado com a forma como foi feita a escolha do Flávio, que ele não foi avisado, que ele fez todos os gestos que poderiam ter sido feitos. Por exemplo, subir no palanque ali do 7 de setembro, para essa ala mais radical, e na hora de decidir, Jair Bolsonaro decidiu sem falar com ele e optou pela família. Só que a política, ela muda, é nuvem. Hoje, a tendência é entregar, tá bom, Flávio sai, vai Ratinho e vai Zema juntos. Mais uma informação, porque esse cenário aí é o seguinte, com o Flávio Bolsonaro, quem sai para disputar com ele? É isso. Então, Zema já disse que sai, porque é importante, quanto mais candidato de direita, melhor. O Caiado diz que sai, quanto mais candidato de direita, melhor. O Tarcísio diz que não sai. E o Ratinho diz que sim, não, muito pelo contrário, que é importante uma união, mas a união se não sair, desunião, mas a união... Então, assim, dos quatro, só o que bateu o martelo que não sai é o Tarcísio.